Abertura. Avisos de possibilidades e proibições escritos em diversas línguas. No centro, escrito com letras O de um globo e de uma proibição. Como funciona aí? Nada melhor que escolher um bom Apresentadora restaurante. Marina Campos. Chegar e não ter que esperar. Sentar à mesa, escolher o menu favorito. Mas para quem quer viver esse momento, assim, sem dor de cabeça, de enfrentar uma fila de espera, a saída é fazer uma reserva, certo? Agora, se acontece um imprevisto e você não informar ao restaurante, é bom ficar atento. Na Espanha, isso pode custar caro. Alguns estabelecimentos cobram multa pelo não cancelamento dentro do prazo estipulado por eles. E essa não é a única regra dos restaurantes mundo afora que todo turista precisa conhecer. Pagamento de gorjetas, água gratuita ou não, tempo de permanência para a refeição. É importante entender bem essas normas para não passar apuros. A Caroline mora em Madrid, na Espanha, e vai contar pra gente algumas curiosidades para quem quer desfrutar da gastronomia espanhola. Caroline, como funciona aí? Globo terrestre. Imagem se aproxima da Espanha, na Europa. Indicação pontiaguda em Madrid, Espanha. Prédios modernos e antigos no centro de Madrid. Carros passam por avenida perto de praça. Trânsito próximo a uma rotatória arborizada. Casa Galhardo, local onde funciona um restaurante. Tudo bom, Caroline Tim, publicitária. Sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vivo há 18 anos aqui na Espanha. Já morei em Barcelona e faz 15 anos que eu vivo na capital espanhola, Madrid. Sou publicitária, criadora digital e também tenho uma empresa que ajuda brasileiros a viver aqui na Espanha. Fonte de Cibeles. Deusa conduz carruagem de leões. Trânsito ao redor da Praça Cibeles. E por falar em Espanha, preciso citar algumas curiosidades deste país tão rico em sua gastronomia. Atualmente existe 310 restaurantes com a estrela Michelin, divididos em 250 restaurantes. Espanha é líder mundial em bares e restaurantes. Restaurante funciona no térreo de um prédio. A grande maioria dos estabelecimentos, dos bares e restaurantes solicitam uma reserva anterior. Antigamente, antes da pandemia, a gente não precisava praticamente reservar. Hoje em si, sim. Também a grande maioria dos restaurantes hoje em dia já tem aplicativos que te avisam através de SMS ou através do WhatsApp e e-mail, dizendo amanhã, tal hora, você tem a sua reserva. Se caso você não possa comparecer, por favor, anular no link tal ou ligar para o número tal. Normalmente, esses restaurantes mais sofisticados te pedem reserva e muito poucos deles te pedem o número de cartão de crédito. Uns poucos dias atrás, houve uma notícia aqui na Espanha que um restaurante lá de São Sebastián, na parte norte da Espanha, teve um julgamento que o cliente contra o restaurante porque eles reservaram e não foram no restaurante Estrela Michelin e acabou ganhando o restaurante. Eles tiveram que pagar uma multa de 500 e poucos euros, que foi o prejuízo que o restaurante teve. Esse restaurante especificamente é um restaurante muito pequeno, em que tem lista de espera e que para fazer a reserva necessitava passar o cartão. Eles não avisaram que não iriam, simplesmente não apareceram e eles cobraram porque a matéria-prima foi comprada, estava tudo ali organizado para esses clientes chegarem. Restaurante com cadeiras vazias. Vinheta, como funciona aí? E para falar sobre esse assunto, convidamos o Procurador Federal Irapuan Beltrão. Doutor Irapuan, seja muito bem-vindo ao Como Funciona Aí. A gente viu aí a Caroline mostrando essa situação na Espanha, dessa multa. Se a gente trouxer essa situação aqui para o Brasil, à luz do Código de Defesa do Consumidor, ela poderia ser considerada uma cobrança abusiva? Irapuan usa óculos de grau. Eu acho que vai depender muito do tipo de estabelecimento, como a Caroline falou, né? Assim, a gente tem no Brasil uma grande diversidade também de estabelecimentos. Irapuan Beltrão, Procurador Federal. No geral, de médio padrão, e esses, obviamente, não têm sequer condições de implementar isso. Mas, realmente, nos restaurantes de maior padrão, essa coisa vai ficar, assim, circunstanciada pelos aspectos que ela trouxe. Então, acho que a abusividade vai depender de valor, de qual é o estabelecimento, de qual é a sistemática, da transparência que o estabelecimento dá para cada uma dessas figuras. Afinal de contas, se pensarmos bem, tudo isso, pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, tem que ser absolutamente transparente. Se o estabelecimento começar a adotar, e penso eu aí nos de alto padrão aquisitivo,
começar a adotar essa política de reserva com prévias colocações, e mais do que prévias colocações, ali valores a serem utilizados como multas, isso tem que estar muito transparente, efetivamente, no nosso sistema ali de informação, e o restaurante, claro, para evitar essa negação de abusividade, tem que deixar isso muito evidente para o consumidor de que essas coisas vão poder ser praticadas, sob pena, sim, de ter grandes problemas na justiça e nos sistemas de defesa do consumidor, no PROCON, Brasil afora, né? A gente tem aqui no Brasil alguma cobrança semelhante, não em caso de restaurante, mas em outras situações, que é cobrado algum tipo de multa em caso de no-show? Temos sim, a gente já teve experiências disso em sistemas de hotelaria, né? Então, há vários hotéis que já adotam essa prática, e aí vai muito pelo que nós comentamos na pergunta anterior, né? Se está devidamente transparente ou não, se o valor é considerável ou não, mas os hotéis, em geral, praticam isso. No setor aéreo também, nós tivemos muita prática disso, né? Esse no-show, para exatamente estabelecer em cima de que tipo de passagem que o consumidor está adquirindo, se ele tem ou não o direito de não comparecer e depois querer remarcar aquela passagem. Então, a gente já tem algumas experiências nesse contexto. Claro que cenários absolutamente diferentes, porque a realidade de custo e mesmo de dimensão de um restaurante é completamente diferente de uma companhia aérea, né? Vamos voltar para a Espanha. A Caroline mostra agora que por lá deixar de dar gorjeta não vai ser problema. Por outro lado, se você demorar demais na mesa para terminar a refeição, isso sim pode provocar uma situação constrangedora. Palácio Real de Madrid com um grande parque em volta. Prédios em área residencial. Fonte de Cibeles. Torre com sino em bairro antigo. Fatos curiosos Caroline da Tim, Espanha. publicitária. Aqui não é obrigado a dar a gorjeta, que aqui se chama propina. Aqui não é uma obrigação, não é natural também do espanhol pagar uma propina. Se tu é muito bem recebido, ele deixa ali umas moedinhas ou pouco, mas não como uma obrigação, e sim como uma forma de retribuição ao profissional que te ha atendido, o garçom. O garçom ganha na Espanha, em média, 1.300 euros, mas toda a gorjeta, a recebida, ela não é para um camareiro. Eles fazem um pote, esse dinheiro todo é posto ali e dividem entre todos os trabalhadores, inclusive a cozinha. Então, também tem essa diferença, não é exclusivo de um só funcionário, e sim de todo o estabelecimento de restaurantes. Garçom limpa a mesa com pano amarelo. Outras coisas curiosas. Hoje em dia a gente precisa reservar. Existem restaurantes muito badalados em grandes cidades, entre os de estrela Michelin e outros que realmente estão de modas assim. E eles fazem turnos. O que seriam esses turnos? 1 hora e meia para você fazer a refeição. E quando acaba essa 1h30, eles, antes de acabar essa hora, eles já estão te entregando a conta para você pagar, para vir outras pessoas e comerem e fazer dupla jornada, tanto no almoço quanto na janta. Chefe cozinha com batedeira manual. Em alguns estabelecimentos da Espanha, você pode solicitar uma jarra de água e eles não podem cobrar. É como uma lei da própria comunidade. Não são todas, só as comunidades, os estados, né, que aqui se chama comunidade, que tem água 100% potável. Aqui em Madrid é uma delas, e a gente pode chegar no restaurante e pedir, quero uma jarra de água, e eles não podem te cobrar por esse serviço. Carros circulam em avenida. Vinheta, como funciona aí? Doutor Irapuan, no Brasil o pagamento de gorjeta é opcional? É opcional. Na verdade, o sistema de fornecimento de Irapuan Beltrão, procurador federal. Já tem um valor pré-estabelecido. Já discutimos bastante essa questão da gorjeta e se reconheceu que a gorjeta é uma opção do consumidor. Evidentemente que existem práticas ali, até de acostumadas já em diversos espaços da vida nacional, onde essa questão está institucionalizada, né? Quase que é vista com maus olhos, mas não por um problema jurídico, e sim por um problema talvez até de convivência social, aquele consumidor que não deixa a gorjeta ao prestador de serviço que a ele atendeu. E a Caroline também falou uma coisa curiosa, que eu acho que não é uma prática muito comum aqui no Brasil, que é o tempo de permanência máximo no restaurante, né? Lá eles fazem turnos, inclusive, do momento que você permanece ali para fazer a refeição, em torno de 1 hora, 1h30, que ela fala nos restaurantes da Espanha, nesses restaurantes mais sofisticados.
Se uma moda dessa chega aqui no Brasil também, de estipular aí o tempo de permanência, à luz também do Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, isso poderia ser considerado legal? Acredito que sim. Agora, de novo, vai depender muito do padrão do restaurante, né? Porque justifica-se isso exatamente por uma grande demanda que o restaurante tenha, né? Assim, e entende-se que realmente, se for um restaurante absolutamente requintado, né? Com poucas mesas, como ela falou numa primeira pedaço de comentário, onde há uma fila constante de espera, ele pode perfeitamente dizer, olha, assim, olha, o tempo que eu tenho à disposição do meu serviço para você é de 1, 2, 3 horas, o tempo que for. Mas, evidentemente, todos nós já experimentamos aquela desejo, né? aquela vontade, eu queria tanto experimentar aquele restaurante badalado, fica lá 2 ou 3 horas na fila, enquanto outras pessoas estão ali ocupando e muitas vezes já não estão nem sequer consumindo, estão ali batendo papo, só aproveitando do ambiente. E aí é natural que ou o restaurante comece a imaginar que ele tem o direito de pensar aquelas pessoas que estão ocupando seu espaço só para curtir um bom ambiente, ou elas remuneram por isso, ou então, evidentemente, ela tem que imaginar que, na essência, aquele momento tem que ser finalizado. Agora, uma semelhança que a gente viu aí, que a Caroline falou, é esse fornecimento de água potável gratuita, né? Aqui no Brasil, nós já temos alguns estados que já adotaram esse como direito, né? Previsto em lei, inclusive, e essa exigência. Inclusive, há casos aí de algumas leis em alguns estados sobre, especificamente em casas noturnas, a respeito de instalação de bebedouro. Fala um pouquinho para a gente dessas leis específicas de fornecimento gratuito de água. Se valendo ali de uma possibilidade que os estados têm de legislar em complementação ao Código de Defesa do Consumidor, vários estados começaram a estabelecer essas leis, né? Imaginando que em diversos ambientes, não só em restaurantes, hotéis também já começam a ter isso ali disponível no seu saguão, no seu hall de acesso, colocando ali à disposição a água para que a pessoa que chegue ali tenha que, algum momento, de algum motivo, esperar ou mesmo querer consumir outro tipo de serviço, que ele tenha isso à disposição. Se nós lembrarmos bem, tem vários espaços que, de uma maneira, às vezes, claro, obrigado por lei, em outros momentos ali, até por uma questão de boa convivência, já começa a colocar bebedouro disponível para todo mundo, né? Então, não só em restaurantes e hotéis, como mencionei, mas em vários lugares onde tem, por exemplo, clínicas de laboratório, espaços onde a pessoa tem um mínimo de espera, ter até esse gentil conforto em relação ao consumidor, o que não é necessariamente o que ele vende de serviço ou de mercadoria, mas ele tem ali esse mínimo de conforto dado para o consumidor. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já. Vinheta de transição. Estamos apresentando Como Funciona Aí. Vinheta de transição no centro. Como Funciona Aí. Apresentadora Marina Campos. Da Espanha, vamos para a terra do tio Sam. Nos Estados Unidos, a gorjeta é uma tradição, até porque ela é praticamente o salário dos garçons. O Rafael é advogado, mora em Orlando e vai contar como os americanos lidam com essa cobrança e o cenário de emprego dos profissionais que dependem desse pagamento. É com você, Rafael. Globo terrestre. Imagem se aproxima dos Estados Unidos. Indicação pontiaguda em Orlando, Estados Unidos. Bandeira dos Estados Unidos. Prédio de um hotel com um globo no topo. Carros passam embaixo da passarela para pedestres. A passarela é verde. Cisnes e patos nadam em lago. Meu nome é Rafael Ribeiro, advogado. Sou natural de Vitória, Espírito Santo. Sou advogado no Brasil e aqui nos Estados Unidos eu moro na cidade de Orlando, na Flórida. Aqui eu sou business developer de um escritório de advocacia especializado em imigração. Restaurantes e hotéis na beira de uma rodovia. Parque dos Estúdios Universal. Uma das grandes diferenças culturais que o Brasil e os Estados Unidos têm diz respeito às gorjetas nos restaurantes, bares, pubs e afins. Enquanto no Brasil nós temos o costume de pagar 10% de gorjeta, muitas vezes obrigado até pelo próprio estabelecimento, aqui nos Estados Unidos não existe uma lei, não existe uma imposição, mas é uma cultura, é meio que uma imposição social se pagar a gorjeta para atendentes. Na verdade, aqui a gorjeta é paga para todo mundo que te serve de alguma forma. Então, desde o motorista de Uber aos garçons, garçonetes dos restaurantes, dos bares, até dos pubs. Tem um costume aqui, que, por exemplo, quando você vai num bar dançante, numa boate e tal, cada cerveja que você compra, cada drink que você pega, você deixa tips, né? Que são as gorjetas para aquela pessoa que está te atendendo. Nos bares e restaurantes é a mesma coisa. Aqui,
como os Estados Unidos não possuem uma legislação trabalhista forte como no Brasil, não existe CLT, não existe proteção trabalhista. Então, muitas vezes, os restaurantes pagam abaixo do salário mínimo para quem serve, justamente porque as gorjetas entram como remuneração total no final do dia. Lembrando que aqui o pagamento é por dia ou por semana, né? E esse pagamento entra como remuneração total de quem está te servindo. Então, criou-se o costume ao longo dos anos, das décadas, se pagar de gorjeta para o garçom, para quem está te servindo, algo além do necessário, algo além dos 10% que a gente pagaria no Brasil. Aqui em Orlando, por exemplo, essa taxa de gorjeta varia de 18% a 22%. Então, o cliente decide o que vai pagar ali de 18% a 22% para o garçom, levando em consideração o tempo que foi atendido, a presteza, a educação, a simpatia do garçom, da garçonete que está te servindo. Lembrando que, mais uma vez, que muitos restaurantes, que muitos estabelecimentos pagam abaixo do valor do salário mínimo. E em alguns casos, essa gorjeta ela vem até na conta do restaurante. Por exemplo, em grupos maiores de 6 pessoas, é costume em alguns restaurantes já se incluir o valor da gorjeta na conta. Uma das curiosidades é que na própria comanda já vem os valores da gorjeta expressos, 18%, 20%, 22%, às vezes até 24%. Cabe ao cliente somar e pagar o quanto ele deseja. Uma outra curiosidade interessante é em relação à segurança que a gente tem aqui. Aqui a gente entrega o cartão de crédito para o garçom leva o cartão, passa o nosso cartão e quando ele retorna a gente deixa anotado na fatura quanto que a gente vai deixar de tips. Então ele já de posse do nosso número do cartão, ele passa novamente e esse valor é debitado da nossa conta ou creditado, enfim. Barman termina de preparar um drink na taça. Vinheta Como Funciona Aí. Voltamos a falar com o procurador federal Irapuan Beltrão. Doutor Irapuan, a gente viu a situação agora nos Estados Unidos, que é diferente também da Espanha, que não é nenhuma tradição o pagamento de gorjeta. Lá, mesmo não tendo uma lei, é praticamente como se fosse, né? Não há um regramento jurídico que estipule e determine o pagamento de gorjeta, mas é como se fosse, né? Irapuan usa fone de ouvido. Nós temos que lembrar também Irapuan que Beltrão, procurador federal. norte-americano é completamente diferente do nosso e talvez até certamente do espanhol, né? Assim, onde essa prática aí faz parte até do que diriam eles, é quase uma questão do costume que vira uma norma, né? Ainda que o Rafael tenha dito que é uma opcional, né? Assim, se você chega no restaurante americano, né, e não garante ali a gorjeta ao final, aquilo ali é visto mais do que com maus olhos, né? Assim, já ouvi falar casos, inclusive, de pessoas que em algum momento tentaram retornar àquele restaurante e foram proibidos, dizendo que aquele restaurante se entendia ali como no direito de não aceitar essa pessoa mais uma vez, dado que ele não cumpriu ali aqueles padrões tradicionais. Mas realmente é uma cultura completamente distinta da nossa e da espanhola também. Essa questão da gorjeta lá faz parte da remuneração, né? Assim, é isso que sobrevive, na maior parte das vezes, os profissionais daqueles estabelecimentos, né? E, claro, tem aí uma característica também bastante diferente da nossa, né? Que é o tratamento do nosso sistema jurídico trabalhista, que aqui é muito mais protecionista do que, por exemplo, existe nos Estados Unidos, né? E falando sobre lei trabalhista, inclusive, o Rafael trouxe para a gente essa situação dos garçons nos Estados Unidos que ganham abaixo do salário mínimo. Eu queria que o senhor trouxesse essa situação para o Brasil também. Aqui no Brasil, a nossa lei não permite que ninguém, nenhum trabalhador, seja ele a condição que for, qual a característica, a categoria que ele faz parte, receba um salário abaixo do mínimo estabelecido por lei, né? Exato, de jeito nenhum. Na nossa realidade nacional, isso seria impossível. Eu diria mais do que lei, nós temos isso garantido na Constituição. A Constituição, quando elenca os direitos sociais no artigo 7º, ela é determinante para dizer que aqueles que recebam o que ela mesma denominou de remuneração variável, vai ser a eles garantido a percepção do salário mínimo. Que eu poderia até ilustrar, para fazer uma comparação, talvez não com o caso dos bares e restaurantes, porque aí, até por uma questão de frequência e habitualidade, certamente a remuneração delas vai ser preenchida pelas gorjetas em geral. Mas se nós imaginarmos, por exemplo, o comissionado, né, aquele que vive de comissões, né, vendedor em geral, certamente tem alguns segmentos aí que pode correr o risco do sujeito, em determinado mês, não vender nada.
e aí ele não vai ter direito a nenhuma remuneração. Ao contrário, garante a Constituição que mesmo que aquele profissional de vendas não venda absolutamente nada, o seu empregador tem que remunerá-lo com um salário mínimo. Então, o salário mínimo, aquele que é nacionalmente unificado, esse é garantido, inclusive, para essas pessoas. Então, sim, no nosso caso, a gente vai ter a imposição efetiva de que, mesmo que essa política de gorjetas em geral seja relacionada à ideia da remuneração dos trabalhadores que prestam o serviço naqueles estabelecimentos, ainda assim eles têm a garantia de receber um salário mínimo, independente desses valores auferidos com as gorjetas. Voltamos para Orlando, nos Estados Unidos. O Rafael mostra agora que, pensando nessa remuneração dos garçons, a rotatividade dentro dos bares e restaurantes é também uma regra. Rafael conta pra gente como funciona aí. Rio passa entre um parque temático, hotel com globo no topo, grande piscina em um parque aquático. Carros passam por larga rodovia. Rafael Ribeiro, advogado. É que justamente por essa remuneração do garçom, da equipe vir justamente das gorjetas, é necessária a alta rotatividade dos clientes dos estabelecimentos. Então, o cidadão americano ele tem por costume não ficar ocupando o restaurante por tempo demais, como nós brasileiros, que ficamos batendo papo, tomando uma cerveja, tomando um refrigerante. Então aqui, enquanto nós estamos comendo ainda, o garçom pergunta, obviamente com toda a educação, se ainda vamos querer alguma outra coisa. Se falarmos que não, ele já traz a conta mesmo com a gente ainda comendo, mesmo antes de nós pedirmos a conta. Alguns restaurantes aqui, principalmente o Olive Garden, que os brasileiros gostam tanto, que é tão famoso aqui na cidade, você paga a sua conta na sua própria mesa. Então o garçom nem traz a conta para você. Você mesmo tem um tablet em cada mesa e você mesmo ali paga a sua conta, divide a sua fatura com convidados, com quem estiver na mesa e já ali mesmo seleciona o valor das gorjetas. Vale ressaltar também em relação à reserva de restaurantes. Aqui nós temos alguns restaurantes que têm reserva, que possuem reservas. Eles exigem, obviamente, um cartão de crédito para reserva. E caso essa pessoa cancele com menos de 3 horas de antecedência, a maior parte desses restaurantes cobra uma taxa que varia de 10 a 20 dólares por pessoa que constava naquela reserva, como uma forma de multa ou justamente para evitar que a pessoa faça isso. Garçom atende mesa com 2 moças. Elas conversam. Vinheta, como funciona aí? Doutor Irapuan, se uma regra como essa de tempo de permanência fosse estabelecida aqui também no Brasil, quem que deveria disciplinar isso? Seriam leis estaduais, leis federais? Como que são os estados que têm que disciplinar essa situação? Quem fiscaliza também se essa situação não está sendo abusiva ou não? Isso naturalmente seria uma questão que o Estado legislaria sim. Agora, de novo, sempre com a dificuldade de imaginarmos que esses estados, quando legislarem... Irapuan Beltrão, procurador federal. Reconhecer que, acima de tudo, essa prática ela tem que ser objeto, acima de tudo, de muita campanha de informação, muita transparência, porque a maior exigência que o Sistema de Defesa do Consumidor protege é exatamente as informações sendo claras e transparentes entre as partes envolvidas, tanto o fornecedor quanto, eventualmente, para o consumidor. E de tudo isso vai ficar a grande dificuldade, né? Como fiscalizar tudo isso? Porque a maior dificuldade que a gente tem nessa monte de regras e normas que são elaboradas não basta ter essas previsões, né? Se não forem observadas, como é que você controla tudo isso? E para a gente encerrar, eu queria que o senhor trouxesse aí uma curiosidade, quais os países que o senhor tem conhecimento aí que cobram, ou muitas vezes tem alguns que consideram até uma ofensa o pagamento de gorjeta, né? Essa é uma particularidade que eu acho que todos nós temos que ter, assim, especialmente quem tem a possibilidade de viajar no mundo afora, né? Assim, quando a gente sai do nosso país, a gente está acostumado com a realidade de cada um de nós, né? Então, eu estou acostumado na minha cidade, eu sei como funciona ali os padrões, a gente vai para outro lugar, ninguém sabe se a gorjeta é obrigatória, se não é obrigatória, se ela é ofensiva, se não é ofensiva. Então, eventualmente, alguns países de cultura asiática podem se sentir ofendidos, né? Como assim você está me pagando mais do que eu lhe cobrei para você... para ele ser atendido. Em outros lugares, se você não dá, a ofensa é essa, né? Assim, como assim você não vai reconhecer o meu serviço para além daquilo que a gente cobra funcionalmente? Então, eu assim, não que eu tenha oportunidade muito de viajar na minha vida, mas eu sempre acho que as pessoas têm que ter essa cautela, né? Vai para qualquer lugar, como é que funciona a cultura daquele lugar, né? Essas questões básicas, né? De comportamentos nas relações fundamentais de consumo, como, por exemplo, essa. Assim, a gente sabe que existe esse modelo americano ali da quase obrigatoriedade tradicional
E países nossos vizinhos, né, quando a gente viaja ou falar de Argentina, Chile, países que adotam a gorjeta como um padrão institucional, acho que são até parecidos com o nosso, né, onde você tem a opção, você tem a possibilidade de não pagar. Acima de tudo, é reconhecer que, mais do que a diferença cultural dos países, tem diferenças normativas também, e que é sempre muito difícil estabelecer. Né? Assim, vale a lembrança para todos nós, até pelo mote aqui do nosso programa, né? Assim, vai viajar mundo afora, como é que funciona? Né? Como é que funciona em determinado lugar, determinados padrões, né? Seja na gorjeta, seja no tempo na reserva, seja no que for, para a gente entender que nós não estamos na nossa esquina indo comprar ali algum lanche no botequim da rua. Né? Assim, realmente é um padrão diferenciado. Saber como funciona por aí é importante e é solução muitas vezes quando está turistando, né? Exato. Muito, muito importante. Doutor Irapã, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no nosso programa. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram, Twitter e Spotify. É só digitar @Rádio e TV Justiça que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa. Tchau. Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Lívia Faria. Apresentação Marina Campos. Edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Raridade. Assistência de estúdio Emerson Oliveira, Joel Ribeiro e Sávio William. Operação de TP Ricardo da Costa. Iluminação Ítalo Cândido. Operação de áudio Anderson Oliveira. Operação de sistemas Orlando Filho. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de Programação Rosa Wazen. Núcleo Técnico Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça Essencial 2023.